O pastor Akira, ele recordou dos momentos onde nós ainda éramos solteiros. E eu me recordo de um momento que marcou a minha vida conjugal. E foi aqui em Toyohashi. Nós fazíamos parte ainda da rede jovens, e éramos solteiros, é claro. E nós viemos, acho que no ônibus, né, da igreja. Viemos com o ônibus. E até acho que um louvorzão aqui, não lembro o que é, acho que era um louvorzão. Festa do sobrenatural, glória a Deus, foi sobrenatural. E eu me lembro que no caminho, eu e a minha esposa, que na época nós não estávamos casados, nós tivemos um desentendimento. E aí eu sentei num canto e ela sentou no outro canto. E o nosso líder de jovens, o Marcos Renan, ele percebeu, assim como todos que estavam conosco. E um pouquinho antes de começar o culto, ele percebeu, ele pegou na minha mão assim, puxou de um canto, pegou a Mayumi no outro canto, com a mão, levou a gente aqui atrás. E falou assim: vocês são referência. Está todo mundo percebendo que vocês estão brigados. Agora faça o favor, se reconcilie e entra como vocês sempre foram, sempre juntinhos. Faça favor. E saiu. E deixou eu e ela lá assim. Peguei, na hora que eu olhei pra gente, começou a rir. A gente parece dois bobinhos, né? E ali nós reconciliamos, entramos. E ali eu aprendi algo muito importante, irmãos. Que às vezes nós precisamos vencer o orgulho. Às vezes nós entramos na casa de Deus, entramos na nossa casa, dormimos, às vezes passam semanas sem conversar. E nós não entendemos que cada vez que nós dormimos bravo, a palavra do Senhor fala, né? Não se põe o sol sobre a vossa ira. Né? Nós temos que aprender a lidar com as diferenças, com os problemas, e basta a gente pedir trégua. Eu me rendo, né? Porque o que mais importa não é você estar certo. O que mais importa é vocês estarem juntos. O que mais importa é que vocês estejam, né, em harmonia, em comunhão, como uma grande família. Né? E eu me lembrei daquele dia, eu sempre conto nos cursos de casais, né, desse momento, que é tão importante, irmãos, nós sentarmos, resolver os problemas e estar junto, sem deixar para o dia seguinte, porque às vezes a gente perde um dia tão importante, irmãos, um dia tão importante, né, para a família. Podemos fazer tantas coisas, então a gente não pode perder tempo brigados, né, discutindo um com o outro. Sejamos uma família unida para a glória do Senhor, amém? Bom, antes de você se assentar, para quem não me conhece, meu nome é Wilson, né? Estou ali pastoreando junto com o pastor Cid em Toyota, e para nós tem sido um privilégio, né? Servir na casa do Senhor, ensinando, abençoando casais, famílias, na área de educação de filhos. E é engraçado, né? Os nossos filhos também são pequenos também, né? Mas nós temos aprendido que se somos e temos sido, graças a Deus, uma família abençoada, não é simplesmente para dizer nós somos abençoados, não. Nós temos esse privilégio de poder abençoar outras famílias. E quando o pastor Akira me fez o convite, claro, com muito temor, eu falei, meu Deus do céu, eu me alegro em poder saber que existem igrejas que compreendem o valor da família. Existem pessoas que entendem quão importante é o investimento na família. Né? As pessoas investem em tantas coisas, em cursos, né, em tantas outras coisas, e esquecem do principal, porque se a família vai bem, irmãos, pode descansar que tudo vai bem. Né? Então é um investimento que vocês estão fazendo, né, para que a tua família seja uma família abençoada, amém? Então agradeço a oportunidade, estamos aqui para servir o reino, para servir cada um de vocês. Eu espero que Deus fale ao teu coração nesta manhã, e que o Senhor abençoe a tua família de forma poderosa nesta manhã, amém? Meus irmãos, podem se sentar. Na verdade, quando nós falamos a respeito de família, hoje com a mídia, né, a globalização e tantas outras coisas, a verdade é que nós temos um privilégio, e às vezes que acaba estragando o cristão, porque a gente consegue ouvir o que nós queremos. Né? O casal, o marido chega lá e fala, hoje eu quero ouvir sobre isso. Ele vai lá, procura no YouTube, e ele ouve a respeito de casamento. Se o negócio começa a pegar muito pro lado dele, ele vai e troca.
né? E ele coloca lá como a esposa deve se comportar no casamento. E ele aumenta o volume para ela ouvir, né? Então, as pessoas ouvem o que querem ouvir, né? Mas nem sempre é aquilo que nós precisamos ouvir. E família é algo muito sério. Família, nós precisamos parar um pouco. Ter aquela humildade de entender que nós não somos sabedores, conhecedores de todas as coisas, e que dia após dia precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, amém? Então, todos vieram aqui ouvir a voz de Deus? Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Para quem não conhece, minha esposa Mayumi, nós já estamos casados há 16 anos. E um pouquinho logo depois do casamento, assim que nós casamos, nós já começamos a liderar a célula, como nós falamos aqui, já lideramos célula há 16 anos. Casamos e começamos a liderar uma célula. E aí as perguntas vêm, não é só do pastor. Às vezes as pessoas perguntam, Will, como você consegue fazer tudo isso? Liderar célula, temos célula na fábrica também, fazemos célula na fábrica já há uns 15 anos. E fora a obra, fora o trabalho, e aí o pastor lembrou, né, da outra vez que a gente conversou a respeito sobre essa questão de saber administrar o tempo. E eu me lembrei de ontem à noite, por exemplo, nós tivemos o culto de líderes, e eu preguei lá para os líderes de Toyota, saímos depois, família, para jantar, e aí chegamos em casa, era 00:30, e eu falei, né, agora tem que preparar, né, tá orando e buscando a presença do Senhor, para que o Senhor pudesse estar falando ao coração de vocês. E às vezes nós relaxamos, né? Uma das formas que Deus me explicou é que precisa haver a renúncia, precisa ter um sacrifício. E irmãos, infelizmente as pessoas começam a cortar a família. Primeira coisa, não tenho tempo para dormir, corta tempo com a esposa. Não tenho tempo para isso, corta tempo com os filhos. E as pessoas começam a cortar tudo, não corta trabalho, né? E trabalham, às vezes corta... não vou ler a Bíblia, não vou orar, não vou ter tempo com a família, mas o trabalho ninguém corta, né? O zangueô ninguém tira. Então, irmãos, nós temos que traçar prioridades, temos que administrar bem o nosso tempo, porque se você souber administrar o tempo, sobra tempo para a família, sobra um tempo para você estar com seus filhos, e são tempo, irmãos, são momentos que você investe que nunca te será tirado, é um acréscimo, né? É um investimento na tua família que você lá na frente vai ver os frutos, né? Então saiba que é importantíssimo que você invista tempo na tua família, amém? Eu queria convidar os irmãos a abrirem a Bíblia, primeira carta aos Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 3. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Primeira carta a Timóteo, capítulo de número 3. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Todos aí? Amém. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 1 em diante. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Irmãos, a palavra aqui, ela nos fala a respeito de que Paulo, ele escreve uma carta a Timóteo, e essas cartas paulinas que falam a respeito da doutrina da igreja, dos princípios que a igreja deve seguir, a palavra do Senhor fala que se alguém deseja o episcopado, se alguém excelente obra deseja, irmãos, não é errado você almejar, desejar, né, liderar uma célula ou uma igreja, você estar na frente de uma igreja, não é errado. Claro, só que existem princípios que Paulo escreve aqui para Timóteo. Não é errado você olhar para um pastor e falar, que bênção esse pastor. Senhor, se o Senhor tiver misericórdia da minha vida, se o Senhor, né, se de alguma forma eu tiver algum dom, talento para entregar para o Senhor, que o Senhor me use, nem que seja, né, para algo pequeno ou grande, mas usa a minha vida. E aqui Paulo está falando a respeito de governar a igreja. E ele diz assim, olha, se alguém deseja, né,
o episcopado, quer pastorear uma igreja, quer dirigir algo, olha, você deseja algo bom, uma excelente obra deseja, convém porém, e aí ele cita aqui, né, alguns requisitos para que o homem que vai governar a igreja, ele precisa se enquadrar dentro desses requisitos. Irmãos, igreja é algo sério, amém? E nós olhamos para fora, para o mundo, e vemos, hoje nós temos acesso a muitas coisas, e nós vemos que, infelizmente, muitas igrejas perderam o foco. Muitas igrejas, pensando a nível de crescimento de membros somente, esquecem de princípios. Muitas das vezes nós pulamos fases, porque almejamos algo e aquela pressa de você assumir um púlpito, às vezes faz você pular algumas fases importantes da nossa vida. Né? Durante esses 16 anos, 17 anos, né, na qual eu estou congregando, foram 16, 17, 18 anos aprendendo a palavra de Deus, e mesmo hoje, ajudando o pastor Cid na igreja, eu não julgo ainda que eu já sei tudo, muito pelo contrário, estou lá também, né, nas escolas, aprendendo a palavra do Senhor, em casa aprendendo a palavra do Senhor, porque é um aprendizado contínuo, porque eu entendi que para mim pastorear uma igreja, não basta simplesmente as pessoas falar, uau, o Will é legal, o Will é bênção, ele tem dom na palavra, não, existem responsabilidades, existem alguns requisitos para aquele que quer governar a igreja, para aquele que quer dirigir uma igreja, e Paulo ali, ele cita vários requisitos para que o homem, ele venha governar a igreja, né? Ele tem que ser vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, e que governe bem a sua casa. Então, irmãos, eu vejo aqui a preocupação de Paulo. Ele está querendo dizer aqui, olha, você quer governar uma igreja, você quer pastorear uma igreja, olha, não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil. Dirigir uma igreja com 100, 200, 300 membros não é fácil. Mas se você não estiver preparado, Timóteo, se você não estiver preparado, você dificilmente vai continuar com essa igreja aberta, inteira, de pé. Porque às vezes é fácil continuar com a igreja em pé, né? Mas a igreja vira aquela bagunça, mas você ter uma igreja na qual Cristo é o Senhor, na qual os princípios de Deus são pregados, irmãos, precisa ter seriedade, precisa levar a sério aquilo que Deus leva a sério, e Deus leva a sério a igreja, Deus leva a sério aquilo que nós fazemos aqui, nos reunimos todo final de semana para ouvir a palavra, o que nós estamos fazendo aqui é algo sério, ninguém brinca de igreja, ninguém brinca a respeito do pecado, ninguém brinca a respeito do inimigo das nossas almas. Agora, quando Paulo começa a falar sobre esses requisitos, ele está dizendo para Timóteo, não é qualquer pessoa que pode dirigir uma igreja, não é qualquer pessoa que pode governar um povo. Tem que ter requisitos, tem que ter toda uma estrutura, tem que ter toda uma fase de preparação para depois assumir uma igreja. Não é qualquer pessoa que pode chegar e falar, agora estou pronto, ou eu quero, não basta querer, é muito bom que queira, mas existe um processo. Deus teve que começar a falar comigo, desde o princípio, desde lá da Rede Jovem, desde a minha conversão. Deus começou a trabalhar na minha vida, no meu caráter, dizendo, olha, você precisa aprender a lidar com pessoas, por exemplo. Não tem como você pastorear uma igreja e não saber lidar com pessoas, porque a igreja é formada de pessoas. Não é só pregar e ir embora, você tem que lidar com problemas de pessoas, você tem que lidar com pessoas, você tem que aprender a palavra de Deus, então tem que ter momento onde você senta, lê a Bíblia, estuda a palavra, tem momento de oração, tem momento de quebrantamento, e tudo isso Deus vai te ensinando, te preparando para trabalhar à frente de uma igreja, porque a igreja é coisa séria. Mas quando Paulo ele diz assim, olha, mas também, no versículo 4, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Assim como a igreja é algo tão importante, e requer de nós um investimento de anos,
requer de nós um sacrifício, requer de nós renúncia, requer de nós, né, um tempo de investimento na qual aquilo será útil lá na frente. Família é a mesma coisa. Família é algo importante, talvez não tenha esse mesmo número, eu costumo dizer, família é a minha igreja, é a minha primeira igreja. Os discípulos, né, tem irmãos na célula, alguns me chamam de pai, né? Então, às vezes, se você olhar no Facebook lá e tem uma menina de quase 30 anos falando, ó pai, que bênção. Não pense que eu tive filho com 8 anos de idade, não. São pessoas que vêm na célula e nos chamam de pai, chamam de mãe, né? Mas, irmãos, a nossa família é a igreja principal. Não tem o mesmo número de membros, é uma igreja pequena, mas requer de nós o mesmo sacrifício, requer de nós o mesmo empenho, requer de nós o mesmo investimento, porque da mesma forma que eu não posso governar uma igreja, né, como diz a palavra, sendo alguém imaturo, alguém que é um recém-convertido, não pode dirigir uma igreja, alguém imaturo também não deveria formar uma família. Porque hoje se casam, sabe? Ah, eu preciso casar, pastor, não estou aguentando mais, a Bíblia fala, né? Melhor casar do que abrasar. Irmão, aí chega para o pastor, eu preciso casar, eu quero casar, não aguento meus pais me oprimem, eu quero sair de casa. Hoje se casam por tantos motivos, né? Não aguenta os pais, quer uma vida a sós, né? Sem alguém pressionando, sem alguém cobrando. Quem é casado sabe, né? Quem casou achando que os pais era alguém que ficava pedindo, que mandava limpar as coisas, né? Casou, você sabe que não é assim, né? Para quem já casou, sabe, meu Deus do céu, né? Minha mãe mandava eu limpar a casa inteira, agora, né? Agora o meu marido, a minha esposa, agora é isso e muitas outras coisas mais, né? Então, irmãos, hoje as pessoas se casam sem uma preparação. Porque da mesma forma que a igreja é algo importante, tem plano de Deus na igreja, e não é qualquer pessoa que pode governá-la, assim também é a nossa família, assim também somos nós. Só que é claro, agora quem casou, fala, olha, se tivessem me falado antes, eu tinha feito o curso de noivo, existe o curso AN, curso para noivos, é bênção demais. E eu falo para o pessoal lá em Toyota, vai casar, faça o curso comigo. Vem fazer o curso, nós passamos o curso para noivos. Tem o curso AN, curso para noivos. Eu falo, vem fazer o curso, vem aprender, melhor aprender agora. Porque aí o que vai fazer o curso Casados para Sempre, o curso Aliança, está mais tranquilo, né? Porque muitas das vezes a gente passa o curso de casais, e aí os casados falam assim, olha, isso foi falado no curso de noivos. Eu falo, glória a Deus, né? Que bom que você aprendeu antes. Então requer de nós um investimento. Então fica aí uma dica para você que é solteiro. Em nome de Jesus, se você deseja casar e quer casar, você vai casar, glória a Deus. Porém, irmãos, invista em aprender. O jovem hoje, ele faz a lista dele, né, da pessoa que ele quer casar. E abre, né, um pergaminho quase, com a lista de requisitos da varoa ou do varão que ele procura. Né? E ele começa, não, tem que ser bênção, homem de Deus, né? Tem que espiritualizar primeiro, né? Não, né? Espiritualiza, homem de Deus, depois vai lá, né? Bonito, rico, e muitas outras coisas. Mas tem lá um requisito, e vários requisitos. E aí, às vezes, as pessoas chegam para nós e falam, olha, eu estou orando por essa pessoa. Primeiro, você começa a olhar a lista daquele requisito e fala, acho que por isso que não casou até agora. Deus está procurando esse anjo ainda. Né? Mas brincadeira, às vezes, irmãos, nós estamos preocupados com a pessoa que nós vamos casar, e não há investimento para nós. Eu falo, olha, que bênção, irmão, que você está orando, né, por esse tipo de mulher, que Deus te abençoe. Agora, você pode até existir uma moça com esses requisitos. Agora, sabe qual é a dificuldade? Ele fala, o que, Will? É saber se você entra na lista dela. Porque ela também tem a lista dela, e é o dobro do teu. Então, irmãos, nós precisamos entender que para entrar dentro de uma família, para constituir uma família, para casar, tem que se preparar. Nós dizemos primeiramente lá, que antes de você se casar, você primeiro precisa aprender a ser solteiro. Você primeiro precisa aprender a ser um.
Enquanto você não for uma pessoa solteira, solteira não é simplesmente não ser casado, mas é saber ser completo. E é isso que nós precisamos aprender a investir nos nossos jovens, que antes, ele não tem que entrar num casamento achando que aquele futuro cônjuge vai resolver os seus problemas. Né? Que bom se eles ouvissem os casais quando falam, não é assim, mas não ouve, né? Infelizmente, quando começa a ver borboleta voando e falando, não, é sim, Deus respondeu. Tudo parece que é sim, né? Olha, nós torcemos para o mesmo time, gostamos das mesmas cores, e, né? Parece que tudo é sim. Mas não é tão fácil. Vocês estão entrando dentro, né, de uma família na qual tem a mesma importância, ou mais importante, porque se a família não vai bem, é o que o apóstolo fala, se não sabe governar a sua casa, como vai governar a igreja? É mais importante a família, irmãos. Então requer todo um trabalhar, todo um processo, um aprendizado. Às vezes as pessoas brincam conosco, minha filha fez 15 anos esses dias. E aí já começa as brincadeiras, né? Já começavam, né? Mas, né? E aí, já no parabéns, com quem será, né? Com quem será? E todas essas brincadeiras. E nós, desde quando a nossa filha nasceu, os nossos filhos, nós somos pais de 3 filhos. Minha filha mais velha tem 15. E nós já entendíamos desde o começo que nós não criamos filhos para nós. Desde pequena nós preparamos a nossa filha para um casamento, para que ela seja bênção dentro de um relacionamento. Olha, filha, aprende isso, aprende aquilo. Nós estamos ensinando ela não para ajudar a gente em casa. Não. Nós estamos ensinando os nossos filhos para que sejam homem e mulher de Deus e sejam bênção nos seus relacionamentos. Mas é claro, toda a igreja precisa compreender isso. Toda a igreja, porque não adianta, a gente investe na nossa filha, né? Aquilo que todo pai fala, né? Investe, né? Na filha, aí chega um marmanjão lá, né? Todo, né? E sem compromisso, né? Que não houve investimento, que só quer casar. E a gente fala, há 15 anos, né? No caso vai ter uns 30, 40, não sei. Brincadeira. Não sei quando, mas, irmãos, há um investimento. E nós explicamos para os nossos filhos que casamento é bênção. E não só explicamos, mas mostramos isso através de nós dois, no exemplo. Né? Porque a primeira das primeiras coisas que nós ensinamos no curso de educação de filhos, primeiramente é ser coerente. Não adianta eu dizer para os meus filhos, olha, casamento é bênção. E eu e minha esposa, a gente se mata dentro de casa, né? Porque os filhos aprendem, né, pela observância. E eles têm em nós, principalmente quando pequeno, né? Eles têm em nós o super-herói, né? A pessoa na qual eles querem ser igual, eles querem se identificar, eles querem fazer as mesmas coisas. Então precisa ser coerente, né? Não adianta dizer que casamento é bênção, mas também não adianta você dizer, é terrível, quando os pais falam, olha, filho, pensa bem de casar, porque mulher é terrível. Né? O menino cresce já olhando só um monstro, né? É isso aqui, meu Deus do céu, isso aqui então, né? E nós mesmos, às vezes, estragamos, né, os nossos filhos. Colocando medo, né, filho? Olha, no tempo de Deus, conversa com os filhos, ensina para eles o temor, ensina que tem que orar, ensina que tem que se preparar, ensina tudo. Porque a família é a nossa igreja principal. Da mesma forma que eu ensino, que eu prego para a igreja, para que eles se preparem para a vinda do noivo. Irmãos, por que nós não vamos investir tempo com os nossos filhos? Né? E esses dias, ainda mais agora os nossos filhos crescendo e esses assuntos começando a surgir mais e mais, né? Nós temos conversado, às vezes, né, minha esposa, ontem com o meu filho do meio, voltando, né, do evento, depois eu com o meu pequenininho, semana passada eu com a minha filha, e temos esses momentos para a gente conversar, e ensinar, e explicar. Precisa deste investimento antes de entrar no casamento. Amém? Glória a Deus. Se você é jovem, né, não tenha pressa. Porque nós dizemos que a pessoa certa no tempo errado se torna a pessoa errada. Né? Então, não é porque às vezes as pessoas, o casamento vai mal, que será que eu casei com a pessoa errada? Às vezes não teve um preparamento. Talvez casou no tempo errado. Tinha que haver, né, uma preparação para entrar dentro daquilo que nós chamamos de família. Não é brincadeira.
Ninguém entra para dirigir uma igreja falando assim, se der errado nós termina. Não, se você assume uma igreja, você está lidando com o povo de Deus, com o rebanho do Senhor. Então ninguém que governa uma igreja, que pastoreia uma igreja, leva as coisas de qualquer forma. Eu estar aqui, irmãos, pastor, Akira, existe uma responsabilidade sobre nós, um temor. Sabemos que não podemos entregar nada, ensinar qualquer coisa. Existe um investimento de joelhos no chão, de estudo da palavra. Porque nós estamos lidando com a igreja do Senhor. E da mesma forma, irmão, você formar uma família, não é de qualquer forma, não é qualquer coisa que eu vou introduzir dentro da minha casa, não é qualquer princípios que eu vou adotar na minha casa. Precisa ter um estudo. Senhor, o que o Senhor quer para a minha casa? Quais são os seus princípios para o meu lar? E aí começa a aprender antes, porque depois é difícil. Depois é muito complicado você se ajustar a partir do momento onde você se casa com um adversário. Com alguém que pensa totalmente o contrário. Antes eu ouvia brincadeiras na internet, eu achava que era brincadeira, mas quando começamos a lidar com casais, eu percebi que é verdade, que tem casal que briga por causa de pasta de dente. Um gosta de apertar, assim, o tubo, e o outro gosta de enrolar o tubo. Um gosta de puxar o papel higiênico de um lado, o outro gosta de puxar pelo outro. São coisas bobas que parecem, são engraçadas na verdade. Mas existem casais que brigam por causa disso. Então eu vejo, irmãos, que tem muitas coisas que podem ser conversado antes. Ou que existem muitas coisas que precisam ser estudado. E isso é importante, porque ninguém que assume um púlpito, ninguém que assume o pastoreio de uma igreja, assume simplesmente porque é bacana, porque é bonito, ou algo assim, não. Casei porque é bonito, casei porque é bonita. Não. Família é algo tão importante quanto a igreja. Família precisa de nós um investimento. Às vezes passamos dias, ou semanas, resolvendo pepinos, problemas da igreja. Não dormimos muitas das vezes. E aí chega aí o problema às vezes é na casa. E às vezes a gente não dá esse mesmo valor. Resolvemos problema de pessoas, passamos horas na fábrica, e quando é para sentar com a esposa, quando é para sentar com o marido, com os filhos, nós não investimos esse mesmo tempo. Não há essa mesma dedicação ou entrega que nós temos muitas das vezes nas fábricas. Mas se nós constituímos família, temos que aprender a investir tempo. Temos que se entregar muito mais do tempo que nós investimos numa fábrica. Porque tudo isso passa, irmãos. Carro novo, celulares, tudo isso passa, irmãos. Mas a família vai permanecer juntos. Precisa permanecer junto. Temos que lutar para que permaneça junto. Porque infelizmente o que tem acontecido são famílias sendo destruídas, que se forma uma outra família, que se destrói, se forma uma outra família, e às vezes, são várias famílias destruídas, sem solução muitas das vezes, porque as pessoas não querem se humilhar, não querem reconhecer, não querem buscar a presença do Senhor. Então, irmãos, eu vejo aqui algo importante para nós entendermos, porque aquele que quer governar algo, que deseja episcopado, ele precisa primeiro aprender a governar primeiramente a sua casa. Ter os seus filhos em obediência. Aleluias. Ter os seus filhos em sujeição. Irmãos, quando é pequenininho, os filhos, eu vi um monte de criancinha aqui. Glória a Deus por isso. É fácil você dar uma bronca, e colocar eles de castigo. Porque a tua voz é maior, você é maior, tua força é maior. Mas quando nós falamos em ter os nossos filhos em sujeição, o que eu luto, que nós investimos, não é simplesmente filhos obedientes. Nós queremos filhos que sejam obedientes, mas também responsáveis. Porque eu chegar para o meu filho e falar, filho, arruma a cama, ele vai e arruma. Dia seguinte, filho, arruma a tua cama, ele arruma. Filho, arruma a tua cama, ele arruma. Ó, que filho obediente. Concorda comigo? Filho, arruma a tua cama, ele arruma. Estou lá na cozinha. Filho, já arrumou a tua cama? Já, pai.
Filho, já arruma a tua cama. Tô indo, pai. Vamos, desliga esse game, para isso, vamos lá, para tudo, arruma a tua cama. Que bênção, filhos obedientes. É bom? É. Mas se eu não sentar e explicar que a cama ela tem que ser arrumada, não porque o pai está mandando, mas porque faz parte. Porque é bonito quando a cama fica limpa, arrumada. Porque é bonito quando vem visita na nossa casa, a gente fala, esse aqui é o quarto do meu filho. Né? Quando vem seus amiguinhos brincar lá também, fala, nossa, que legal, né? Tem espaço para brincar, porque a cama já está arrumada. Você começa a incutir no coração da criança o motivo pela qual ela tem que arrumar a cama. Então ela já não é mais simplesmente uma criança obediente. Agora ela se torna uma criança responsável. Né? É melhor que uma criança faça as coisas sem você pedir. Tem um momento de ensino. Tem um momento onde você tem que ficar em cima. Tem um momento que às vezes cansa de você tanto ensinar a falar. Arruma a cama, faz isso, tal. Faz junto. Tem crianças que... Eu sou pai de 3. Os 3 são diferentes um dos outros. A forma que eu ensinei a minha filha, nós ensinamos a nossa filha, é uma forma. A forma que nós temos que ensinar os outros 2 são outra forma. Não é da mesma forma, irmãos. Primeiro, por que há investimento? Por que na igreja nós aprendemos a lidar com pessoas, mas dentro da nossa casa a gente não há investimento para lidar com os nossos filhos? Né? A minha filha, por exemplo, você fala para ela, tal, falou, ela começa a entender, mas ela gosta que faz junto, sabe? Você tem que arrumar junto com ela. Então papai vai arrumar com você, mamãe vai arrumar com você, e faz junto. Tudo que você faz junto com ela ama, porque está junto, ela gosta de ficar conversando, ela gosta de fazer. Né? Então é um tipo, né? É a forma dela, o jeito dela. Já o meu filho do meio é um pouco diferente, um pouco mais quieto, mas ele obedece, então você vai lá, fala para ele e elogia ele depois. Se você falar, filho, né? Criança que dobra a cama, são essas crianças inteligentes, são bênção demais. Ele, pai, ele vai lá e arruma, né? O pequenininho, já tudo tira a atenção dele. Você está falando, filho, senta aqui, que papai, uma vez a gente sentou para fazer o curso o Pais para Toda a Vida com ele, e começou, filho, presta atenção, papai está falando com você, né, que isso, porque alguém na Bíblia fala, e ele está lá, está tomando um suco. Então, filho, você está ouvindo? E eu estou falando, e aí eu tenho que começando a tirar as coisas que estão perto dele, que ele começa a mexer. E eu estou falando, ele está mexendo nisso. Eu tiro isso, ele pega aquilo. E eu vou tirando tudo. Até sobrar só eu e ele. Sobra eu e ele começa a mexer no cabelo. Ele começa a mexer no dedo. Né? Mas é o jeito dele. Ele tem que estar mexendo em alguma coisa, ele tem que estar fazendo alguma coisa. Mas ele está ouvindo. Né? Então vai querer ensinar, ele tem que mexer junto, então, filho. Então, começa a mexer no cabelo dele. Começa a fazer as coisas. Então, irmãos, o importante é que você comece a aprender a lidar com seus filhos, a lidar com pessoas, a lidar com a esposa, lidar com o marido. A gente investe tempo aprendendo a lidar com pessoas e nós não esquecemos da nossa família. Achamos que todo mundo é igual, achamos que todo mundo é igual a gente. Esse é o maior problema. Esposa não é igual marido. Uma vez um rapaz chegou para mim e falou assim, Will, éramos líderes de célula ainda, né? Estava começando esse ministério. Will, por que mulher é tudo estranha? Mulher, não entendo a cabeça da mulher. Está vendo isso aqui? Começou a reclamar. E eu falei, quer que eu resolva o teu problema? Casa com um homem então, cara. Ele, sai fora, rapaz. E aí eu falei, pois é, cara. Elas são diferentes. Você quer alguém que te entenda? É um homem. A gente se entende, cara. Olha, né, eu entendo. Nós gostamos de futebol. Gostamos de que a esposa vai lá e grite gol quando você faz um gol, né? Tudo tal. Mas mulher é diferente. As coisas que chamam a atenção dela são outras. Então nós temos que estudar. E eu me lembro que a minha esposa, uma vez contando o testemunho dela, que ela se alegrou no dia que eu fui estudar sobre TPM. Sabe por quê, irmãos? Eu não entendi, eu achava a mulher é tudo estranha. Cara, ontem ela me deu um beijo, um sorriso, mas por que ela tá brava? Não entendo. E uma das primeiras coisas que eu aprendi, quando a mulher tá brava, não pergunte se ela tá brava. Foi uma das primeiras coisas que eu aprendi. A mulher tá brava, não precisa chegar lá, você tá brava, amor? Tá na cara. E ela vai dizer que não, mas daquele assim, não. Ou vai olhar para ti. Então eu comecei a estudar, eu comecei a me aprofundar, eu queria entender um pouco mais desse mistério. Eu queria me dar bem com ela, eu estava achando, o que eu fiz de errado? Eu começava a olhar, meu Deus, o que eu fiz?
E eu não entendia onde estava tudo bem. O que aconteceu hoje? Né? E às vezes, irmãos, a gente erra, a gente peca, ou às vezes a gente entra na dança. A mulher chega e está brava, e aí você não percebe o que está acontecendo com ela, os hormônios, o sentimento, ou qualquer outra coisa, você vai e fica mais bravo ainda. Você fica bravo. E aí o que vai acontecer se você fica bravo? Ela fica mais brava ainda. Então, não adianta, tá? Essa estratégia de você querer ficar bravo quando elas estão bravas, tá? Não adianta. Por quê? Elas têm o mundo delas. Tem as dificuldades delas, tem os hormônios, tem muitas outras coisas que envolvem, que você precisa investir. Vai lá, estuda. Não fica tirando sarro. Né? Não fica contando piada de TPM quando elas estão em TPM. Não fica contando piada, você vai estragar o teu dia. E o dela também, né? E os filhos também, porque acaba sofrendo junto. Então, irmãos, houve investimento. Eu comecei a procurar por que ela está agindo assim. E eu comecei a procurar, sem ela saber. Né? De repente, às vezes ela quer estar quieta. Então, deixa ela quieta. Né? Tem algumas que gostam de ganhar chocolate, né? Falam, né? Não sei, compram chocolate. Mas passou aquele momento, graças a Deus não é bom, pelo menos a maioria, né? Passa. E de repente parece que volta tudo ao normal. Mas quando um casal não sabe lidar com isso, quando a esposa volta ao normal, volta aquela alegre, feliz, oi amor, às vezes o marido, o que acontece com ele? Fechou o coração. Ele não sabia o que a esposa estava passando. Ele não sabe, às vezes, das dificuldades que a esposa passa. Não sabe as lutas que a esposa passa. Não existe um investimento. E aí, quando tudo passa, quando tudo parece que acaba, o que acontece? O cara está mal. Está bravo com ela. Minha esposa, mulher sabia. Meu pai estava certo. Mulher tudo igual. E às vezes ele começa a tratar mal a mulher, simplesmente porque ele não entendeu o momento dela. Não estava ali para apoiar o momento dela. Não soube agir de uma forma correta. Então eu vejo que não há investimento para que a família se dê bem. Então, quando nós falamos de governo da igreja, governo da casa, irmãos, é algo muito importante. E ninguém que governa um país, pelo menos o nosso país deveria ser assim, ninguém que vai assumir o governo de um país vai assumir de qualquer forma, não deveria ser. E nós vamos vendo que os negócios, né, vem atacando a igreja, vem atacando a família, vem atacando até o país. Então, irmãos, precisa de um investimento, precisa entender o assunto que nós estamos lidando. Vamos conversar com os filhos, aprenda a lidar com os filhos. Vamos conversar com os pais, né? Aprenda a lidar com os pais, aprenda a lidar com o marido. O marido também, a gente falou de mulher, né? É verdade, mulher às vezes tem umas que em TPM quebra tudo, mas gente, tem homem que só Jesus na causa. Eu fiquei imaginando, imagine se o homem tivesse TPM. Não iria aguentar. Primeiro, a esposa não aguenta, e nem ele iria aguentar com ele mesmo. Porque o homem também é um bicho estranho, né? Tem momentos assim que ele entra no mundo dele. E se a esposa não entender o mundo do homem, se a esposa não investir, não saber, por exemplo, eu sou do tipo de pessoa que eu chego em casa do trabalho, e eu tento correr o máximo, irmãos, para poder chegar em casa rápido. Então eu chego já, primeira coisa, gente, eu sou muito no trabalho. E a primeira coisa que eu quero, tomar meu banho primeiro. Né? Antes de dar um abraço todo melado, suado, eu quero tomar meu banho. Né? E às vezes eu chego em casa, né? Agora não, porque ela também estudou para mim. Nós estudamos e aprendemos. Né? Mas é difícil quando o marido chega em casa, ele quer descansar. Ele, ufa, acabou essa correria da fábrica. Acabou um homem, o chefe, né? Aqui é mais fábrica, lá é mais fábricas, né? Não sei como é que é aqui. Mas lá a maioria são fábricas da Toyota. Então tem o rancho, tem o chefe da linha, que fica o dia inteiro, pega essa peça, coloca aqui, olha, saiu o furiô, você está fazendo errado, anda, vai mais rápido. E é o dia inteiro, irmãos, o homem trabalhando e o chefe lá, faz isso, faz mais rápido, está cronometrando, pega a peça, tira a peça. E aí ele chega estressado em casa, ele quer tomar um banho. E aí chega a esposa, que não tem nada a ver com isso. Amor, pega isso, olha os teus filhos, coloca isso, como é que está a cama, olha o furor, olha isso, tem que comprar aquilo. O que ele vai falar, irmãos? Irmã, entenda isso, ele quer paz, ele
trabalhou 8, 10, 12 horas com alguém no ouvido dele dizendo, pega, vai rápido, cadê? Tá faltando peça, cadê isso? Corre, tá atrasado. E aí a esposa chega, vamos, cadê o açúcar? Olha a criança mexendo, comprou isso, cadê o material? Irmã, aí o cara estressa. E aí não sabe por que às vezes o marido some, às vezes não, quer saber de uma coisa, né? Tem que entender um pouco do mundo do homem, o mundo da mulher, tem que ter um investimento, irmãos. Nós estamos lidando com pessoas difíceis. Mas, irmãos, quando nós começamos a investir tempo, quando nós colocamos Deus no meio, quando nós oramos, aprendemos a palavra do Senhor, nós começamos a entender. Por exemplo, a palavra do Senhor fala que quando Deus cria o homem, ele coloca ali o homem para governar. O homem, já está dentro do homem, aquele instinto de governo, né? De ter que resolver problema. Por mais que ele não faça, é outra coisa, tá? Ele sabe que está nele a responsabilidade. E Deus cria a mulher. Que bênção! Fala, olha, você vai ser adjutora. Você vai ajudar o seu marido. E tá o homem querendo governar, porque está nele o governo, e a mulher para se sujeitar e ajudar a se submeter, e está ali como auxílio, adjutora. E aí os dois se casam e não sabem lidar um com o outro. O que acontece? O homem, que é aquele que está ali para governar, para dar ordem, para mandar, para fazer aquilo e tal, né? Ele está lá, eu preciso fazer algo. E a esposa, como qualquer boa mulher de Deus, aquela que tem temor, a mulher sábia, prudente, ela é adjutora. Eu vou ajudar o meu marido. E aí o cara está lá fazendo alguma coisa, ela se oferece, ou começa a fazer, né? Então o que acontece? Está nela, ajudar. Só que quando ela começa a ajudar, o homem olha. E aí começa a soar um alarmezinho, o sensor toca, fala, olha, está querendo assumir o teu governo. E ele fala, não precisa fazer, não quero que você faça. Por isso que o homem não gosta de ouvir mulher, né? Ele não gosta de... tem que ser humilde para isso. Tem que deixar Deus tratar no coração. Porque a maioria dos homens não gosta de ouvir conselho da esposa. Mas não é porque ele é machista. É porque um sensorzinho começou a tocar. Pi, 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 pi. Tua posição está sendo ameaçada. Ela quer assumir o teu papel, cara. Foge. Ela está aprendendo mais que você, cara. Não deixa, não. E aí ele fala, não precisa fazer. Olha, amor, não é melhor você pegar aquela rua? Não, essa rua aqui mesmo. Não, mas acho que era ali. Eu vi uma vez aquele combine. E não é aqui mesmo. Já sabe onde vai dar, né? Rua errada. E aí que ele vai... E outra, os mais orgulhosos, né? Não, é que eu quero naquela loja primeiro. Não assume. Ele não assume que está errado. E a mulher só quis ajudar, irmão. E aí ele impede que ela exerça o papel dela dentro do casamento, a adjutora. Você precisa permitir que a esposa faça parte do teu mundo. Se você sabe quem você é, irmãos, não se preocupe. Ninguém vai tomar o teu lugar no teu reino. Mas deixa ela fazer parte, mulher tem disso, quer fazer parte do mundo do homem. E o homem já é o contrário, diz, não, peraí, calma aí, né? Não é assim. Por isso que elas perguntam, quando elas perguntam como é que foi teu dia, é porque ela quer saber como foi teu dia. Não é igual o homem que às vezes fala, aí, beleza? Uma vez, né? Você está andando, às vezes o homem, ok, tudo bem? E aí, procura responder qualquer dia, não, vai tudo mal. Ele vai ficar sem ação. Porque ele não queria perguntar para saber. Para te ajudar. Ele queria só saber, não, só falar. E aí, beleza? O homem quando fala, e aí, beleza? Beleza, tal. Mulher quando fala, e aí, tudo bem? Ela não quer que você fale tudo bem e vá embora. Ela quer saber se está tudo bem mesmo. E por que está tudo bem? E o que cooperou nas últimas 24 horas para estar tudo bem? Ela quer saber que horas você acordou, o que você comeu. Ela quer saber o que o chefe falou na fábrica, quer saber o que você almoçou, quer saber quantos de caloria tinha o misoshiro, o arroz. Ela quer saber. O homem não. E aí, beleza? Beleza, Will. Acabou. Né? Acabou para nós, tá bom. Beleza. E é por isso que, infelizmente, há problema dentro do relacionamento, porque o cara fala, a esposa fala, como é que foi seu dia? Ele fala, legal. Mas por que foi legal? Ah, foi difícil. Por que foi difícil?
Senta, conversa, investe tempo. Então precisa ter toda essa harmonia dentro de um lar, todo um trabalhar, né? Precisa todo um investimento. Irmãos, casamento, família, educação de filhos, requer o esforço da nossa parte. Não pense que as coisas acontecem de qualquer forma. Ninguém quer entrar numa igreja e encontrar um pastor desqualificado que não está nem aí para as pessoas, que não tem compromisso com a palavra, que não sabe lidar com pessoas, que não bate de frente contra o pecado. Não, queremos seriedade. E dessa mesma forma, governe também na casa. Porque se você não governar primeiro a sua casa bem, como vai cuidar das coisas de Deus? Precisa de um investimento, precisa de seriedade. Os filhos estão fazendo coisa errada, tem que repreender. Nós usamos o termo funil, né? Tem bastante criança pequena, não é muito caso aqui, eu acompanho os vídeos da pastora. Muito bacana que ela faz com as meninas, muito da hora, né? Então, eu sei que tem crianças pequenas, mas a gente fala lá a respeito de um funil. Quando as crianças são pequenas, né, é fácil você dizer, não pode, para, não pula no sofá. Você está na casa dos outros, não abra. Antes de chegar na casa dos outros, instrua seu filho, pequenininho. Ó, não abre, é proibido, o filho é feio, não faça isso. Não fique abrindo a geladeira da casa dos outros, não fique pulando no sofá, não rasgue o papel, não mexa nas coisas. Senta e fica bonitinho, filho. É pequeno, ainda dá tempo. E aí a criança vai crescendo, vai adquirindo responsabilidade, né? E aí você vai dando mais cordinha. Agora você pode brincar um pouquinho mais para lá. Enquanto é pequeno, tem que segurar. Vai crescendo, e na medida, não basta crescer só, tá? Porque tem crianças de 35 anos que entram na casa dos outros e abrem a geladeira. É, coisa que criança de 5 às vezes não faz. Então não basta adquirir idade. Porque tem criança de 40 anos que pula no sofá, que mexe nas coisas, que fazem ainda coisa errada. Mas as crianças vão crescendo e você vão adquirindo responsabilidade, aí você vai deixando ele agora vai brincar no quarto do pessoal durante a célula, vai fazer uma visita, agora ela sabe se comportar na sala, deixa ele até a cozinha agora. Vai crescendo, vai no mercado, criança que não sabe se comportar no meio do mercado, imagina então, se deixar ela sozinha no mercado, não sabe se comportar do teu lado. Então você vai dando, vai deixando, e ela vai crescendo, né, adquirindo responsabilidade, e aí você vai deixando, ela vai crescendo, vai alcançando, né, os lugares mais que requer deles um pouco mais de responsabilidade. Mas é importante, irmãos, nós temos investimento. Dá trabalho? Dá trabalho. Às vezes você está num culto, às vezes você está numa reunião, você tem que estar com os filhos. E às vezes você vai deixar de fazer algumas coisas porque você tem filhos. Mas é um investimento, irmãos. Não larga. Não deixa que o mundo ensine para os nossos filhos. Precisa sentar, precisa ensinar, precisa investir tempo para os filhos, o casal, família. Precisa aprender a sentar na mesa. O que é que a minha esposa gosta? O que é que o meu marido gosta? Sabia que ninguém governa sozinho? Não adianta o pai da família falar assim, não, é minha responsabilidade. Mas se não houver cooperação da família, e aqui eu entro, uma coisa que o pastor Akira falou, que ele acha muito bacana, né, que a gente envolve os nossos filhos naquilo que nós fazemos. Então nós procuramos envolver os nossos filhos. É importante você chegar e ensinar, e você explicar, é importante que você traga para perto a família e comece a fazer as coisas juntos, porque principalmente para nós que temos pouco tempo, então pouco tempo que nós temos, nós fazemos coisas juntas. Por exemplo, eu não jogo futebol, mas às vezes eu vou para brincar com o pessoal que gosta. Mas eu levo meus filhos, falei para ele lá, né? Eu levo os meus filhos para jogar bola. Eles ficam lá brincando. E eu levo a minha esposa também. Que eu falo para ela, um dia eu vou fazer um gol. E vou fazer um coraçãozinho para ela, né? Algo assim. Né? Então nós procuramos aproveitar os tempos, o momento que nós temos, para fazer tudo junto. Nós temos um time de futebol, não é porque eu jogo bola, ela sabe que eu não jogo bola. E não gosto muito de jogar bola, gosto de torcer, né? Torcer a gente torce, né? Mas eu não gosto de jogar. Mas por que a gente faz? Porque tem pessoas que estão lá, que fazem parte do time, né, que estão se achegando na igreja, e nós começamos a criar relacionamento, e ela entende o propósito. E eu conto para ela, eu me deixo, né, ser conhecido pela esposa. Ela é adjutora, então eu tenho que deixar.
Da mesma forma ela tem que ter um investimento, tem que conhecer um pouco mais do outro. A palavra do Senhor fala que é melhor serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, vem o outro e levanta. Sabe qual é o maior problema dentro da família? É porque nem dentro da família às vezes há paz. Às vezes nem entre os membros da família há uma harmonia. É um puxa-tapete de lá e de cá. Tem casal, né, que nós às vezes conversamos e lidamos com eles, às vezes até anos já. Tem vários casais que nós estamos anos tentando ajudar. E o engraçado é assim, eles são daquele tipo de pessoas que para que eles se sintam bem, tem que abaixar o outro, sabe? Ele pega, fala mal do outro, fala mal do outro, fala mal do outro, fala mal do outro, fala mal do outro. Aí ele se sente bem, ele se sente, né, um máximo, ou marido, a esposa. E, infelizmente tem casal assim, fala mal, reclama. Agora, dentro da família, assim como uma igreja, irmãos, a palavra do Senhor fala que muitos são os membros, mas só um é o corpo. É um corpo, a igreja do Senhor Jesus. Cada membro tem a sua função, elas têm que trabalhar mutuamente, ajudando uns aos outros, para que o fim de tudo seja algo produtivo. E assim é a família, cada um tem o seu papel. O marido, ele tem que entender o papel dele é amar, o papel dele é cuidar, o papel dele é proteger a família. Ele tem o papel dele, a esposa tem o papel dela, a adjutora, honrar o marido. Né? As crianças são pequenas ainda, está lá com as crianças pequenas. Tem que cada um entender o seu papel, né? Para que o homem possa governar bem. Eu acho tão bonito lá em casa que, por exemplo, eu falo para minha esposa, eu prego na célula, prego nos cultos, dirijo culto, e máximo que dessa distância do microfone para ela é o ideal. Mas quem conhece minha esposa pensa que ela não gosta de falar. Só eu sei, né, que a gente fica até 2 da manhã. E ela, né, e ela fala, mesmo eu dormindo, ela continua falando. E ela fala. E às vezes no dia seguinte, sabe por quê? Eu aprendi, irmãos. Por que mulher fala mais? Sabe por quê? Porque porque a gente não dá ouvido. Ela precisa falar 3 vezes para a gente entender. Por isso que elas falam mais, né? Porque elas falam, e se ela perguntar no dia seguinte, o que eu falei ontem à noite? Já dormiu, nem estava ouvindo. Aí ela tem que falar de novo, porque não entra na nossa cabeça. Por isso que as esposas gostam de falar. E é bênção isso, irmãos. Faz parte do mundo da mulher. Então deixa elas falarem. Precisa, ouça com o coração. Não entendo por que elas estão falando. E existe todo, né, esse mover dentro de casa. Então, quando eu vou pregar, a melhor coisa, irmão, para um marido pregar, a gente vê até brincando no carro, é você ter essa liberdade de pregar e ver um sorriso da tua esposa. Por quê? Porque quem prega sou eu. Mas às vezes ela ficava pensando assim, mas eu nem preciso ir. Será que eu preciso ir? Ela tem o papel dela. Ela me promove uma semana inteira abençoada. Para mim orar. Para me preparar a palavra. Não é aquela esposa que fica lá, quero ver o que você vai falar. Você tem que viver o que está falando. Imagina só, irmãos, o Will pregando aqui e a esposa soltando aquele laser do olho. Hipócrita, mentiroso, você nem vive isso. Terrível, né? Então, irmãos, eu prego, ela ora, ela intercede por mim, ela promove um ambiente para o Will poder estudar a palavra, para o Will ter paz para pregar. Então ela sabe, cada um tem o seu papel dentro do lar. E o fim tem que ser proveitoso. Porque imagina só se eu tivesse brigado com ela, se fosse há 17 anos atrás, tivesse chegado aqui, separado de um lado, não ia pregar, não ia conseguir pregar, irmãos. Mas cada um de nós temos um papel dentro do lar. Uma vez eu estava no carro assim, bravo, e o homem quando ele está bravo, né, parece que o pé fica mais pesado, né? E ele vai, e eu acho que a gente tinha um culto. E a mãe dela, minha sogra, abençoada, ela ama os filhos, né? E o que ela quer é estar perto dos filhos. E ela chegou e falou, eu quero vocês aqui. E ela morava longe, ela estava morando longe, mas tinha culto de líderes. E nós fomos lá, um churrasco, ela queria apresentar os netos para as amigas dela, e fomos lá.
E olha, passa a hora, e passa a hora. E eu falei, nós temos culto de líderes. E eu não gosto de chegar atrasado, irmãos. Não gosto de chegar atrasado. Eu falo, olha, vamos embora, vamos embora. E a mãe dela, não, olha aqui, esse é meu neto. Olha, essa é minha filha. E tal, e churrasco e tal. E eu, vamos embora, estamos longe. Né? E nada. Chegou o momento, falou, tô indo pro carro. Qualquer filha, né, quer estar junto com a mãe, entendo. Né? E eu estava muito bravo naquele dia. Peguei o carro e comecei. Fui embora. Cheguei lá na igreja, né? Aí eles chegaram pra gente. Não, cheguei em casa, a gente tinha que tomar banho ainda para ir pro culto, que tava cheiro de carne, né? De churrasco. Fui tomar banho, tomei o banho, falei, tô indo. Aí ela chegou e falou assim, eu vou junto. Eu falei, não, pode ficar, tomar teu banho, não tem problema, né? E eu bravo, né? Por causa do horário. E eu pensei, ela não vai querer ir, ela ainda vai tomar banho, então eu vou sozinho, não tem problema. Aí ela falou, não, eu vou junto com você, nós somos um casal. E aí eu dei graças a Deus, porque ela não abriu a boca nessas 1 hora e pouco no carro. Ela viu que eu estava brava, ela pegou a nossa filhinha, abraçou a filhinha, falou, papai está cansado, a gente está com pressa. Né? Senão fica o filhinho lá querendo mexer, querendo fazer isso, eu quero assistir aquilo, que não sei o quê. Ela foi sábia, ela entendeu o meu mundo. Ela cooperou, porque naquele dia eu ia pregar. Lembrei agora. Naquele dia eu preguei, eu voando para casa, porque eu tinha que tomar banho, tinha que chegar lá no culto. E eu ia dirigir, né, aquele culto. E aí, irmãos, ela ajudou, cooperou comigo. Já pensou se ela fala assim, você está correndo muito, você quer matar os nossos filhos, você não tem noção, você é um monstro no volante, você é um marido irresponsável, para já esse carro, eu vou de trem, deixa que eu fico com a minha mãe. Qualquer coisa. Se ela falasse isso, irmãos, eu parava o carro e falava, vai embora! Mas ela foi sábia. Ficou quietinha, abraçou lá a nossa filha, fomos embora. De repente ela disse, olha, eu vou tomar banho, eu vou junto orar com você, nós vamos para o culto. Fomos para o culto, foi uma bênção aquele dia. Irmãos, aprenda a lidar. O teu papel é fundamental dentro do lar. Ajude, se alegre com a alegria do outro. Não seja aquele que empurra lá para baixo. Melhor é serem 2 do que 1, porque se um cair, o outro pisa. Não. O outro vem e levanta. O outro vem e ajuda. Isso é família. Trabalhar em unidade. Trabalhar em conjunto. Para um bem comum. Então, irmãos, esse negócio de ficar falando mal um do outro. Esse negócio de querer competir um com o outro. Bebê nasce, quem vai trocar? A tua vez. Não é tua vez. Né? Não, eu já troquei ontem. Eu já fiz isso ontem. Agora é tua vez. Tem que aprender a trabalhar em conjunto, irmãos. Sem briga, sem discussão, sem competição. Pensa hoje comigo, o que é que eu posso fazer para que o meu pai seja um pai melhor? O que é que eu posso fazer para que a minha esposa seja uma esposa melhor? O que é que eu posso fazer para que o meu marido seja um marido melhor e ele alcance aquilo que Deus tem para ele? Não é com cobrança, não é com crítica que se consegue alguma coisa. Na nossa casa, nós lutamos juntos, cada um faz o seu papel para promover alegria no outro. Eu não luto mais por mim, eu luto pela minha família. Ela não luta por ela luta pela família. Eu faço o meu melhor para que ela se sinta melhor. E ela dá o melhor dela para que eu me sinta melhor. E os nossos filhos têm aprendido isso. Os nossos filhos têm aprendido isso, têm cooperado. Foi uma bênção, teve o dia das crianças, nós tocamos lá, né? E eu tenho ensinado os meus filhos. E aí, colocamos umas crianças para tocar, né? E eu fiquei ali no cantinho tocando guitarra. E aí chegou os irmãos lá. Will, foi uma bênção. Nossa, que muito lindo essas crianças pequenininhas tocando. Só você, que de velho ali, ficou muito feio. E aí eu fui falar pro meu filho pequeno, olha, tenta aprender a tocar sozinho, sem o papai. Ela falou assim, não pai, eu só consigo tocar se eu estiver junto. É claro, ele vai precisar aprender, que ele ainda não sabe tocar muito bem, sozinho. Mas ele ainda precisa ficar olhando para mim falar as notas para ele e tal. Ele toca baixo. Tem 10 anos agora, né? Fez 10. Então, ele está aprendendo. Mas assim, o fato de ter essa confiança do filho me trouxe muita alegria. Por exemplo, fui eu que ensinei minha esposa a dirigir. Para tirar a carteira. Nós passamos ali, né? Aonde ela tirou? Ela tirou a carteira aqui em Toyokawa, na época. Né? E eu que ensinava ela. E aí eu descobri um paradigma de que marido não presta para ensinar a esposa. Mentira! Precisamos aprender. Porque, olha, irmãos,
se fosse para ensinar outra pessoa, o marido tem paciência, né? Isso que eu não entendo. Isso que não me entra na cabeça. O camarada, ele é gentil com todo mundo. Ele abre porta para as outras pessoas entrar. O chachô grita com o chefe, né? O ranchô, um chefe grita com ele pede sumimasen na fábrica. A esposa pede um favor para ele e ele não gosta. E às vezes nós investimos, somos uma pessoa lá fora e com o nosso cônjuge nós não tratamos bem. Eu tenho paciência de ensinar as pessoas para dirigir carro, que seja, tocar um instrumento, eu ensino outras pessoas. Gosto de ensinar. Essa mesma paciência eu tenho que ter muito mais com a minha esposa. Falei para ela, vamos dirigir, vamos aprender, né? Claro, dá um momento a gente, eu posso, né? Né? Mas, irmãos, da mesma forma que ela estava aprendendo, as outras pessoas aprendem. Por que a gente tem paciência de ensinar outras? E não tem paciência com o nosso cônjuge? Por que a gente é paciente com as outras crianças e não somos pacientes com as nossas crianças? Olhemos um pouquinho, por que nós tratamos outras pessoas bem, não tratamos nossos pais bem? Precisamos aprender a lidar conosco mesmo, a investir tempo. Fiquei sabendo que tem esse curso aqui, curso Aliança. Irmãos, é tremendo esse curso. Porque casamento, irmãos, não é você casar e aprender. Ainda nós estamos aprendendo. Esteve conosco aí o casal, Salinas, a gente sempre aprende com eles. Eu organizo os eventos, mas estou lá para aprender também. Estamos em processo de aprendizado, para que o casamento, para que a família seja algo bom, seja uma bênção da parte de Deus. Então eu quero te encorajar, marido, mulher, filhos, invista. É mais fácil, às vezes, você criticar o teu cônjuge, por que ele é assim? Por que ele não faz isso? Por que ela fala isso? É mais fácil você criticar, fechar a cara ou discutir, do que às vezes você ir buscar um conselho, procurar entender o porquê que o marido age assim, por que a esposa fala assim, por que os pais têm falado assim conosco. Será que a gente tem investido em aprender? Porque da mesma forma que nós investimos para assumir um púlpito, irmãos, assumir uma igreja, nós também temos que investir tempo para governar nossa família. Porque se a tua família não vai bem, falei para o pastor ali, a pior coisa que tem é quando nem a família já dá crédito. A pior coisa que tem é quando nem os filhos já querem ouvir, ouvir as nossas instruções. A pior coisa que tem é quando a esposa já não tem o respeito pelo marido, o marido fala algo, a esposa já não tem respeito, o marido já não tem respeito com a mulher. Fala de qualquer forma, manda como se fosse, e a Bíblia ela nos recomenda aqui todos esses requisitos. Irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado. São requisitos para você governar uma igreja e também uma casa, irmãos. No temor do Senhor. A Bíblia, ela está cheia, ela é rica em princípios para que a sua família cresça como uma família abençoada, uma família de Deus, assim como nós cantamos aqui no início deste culto. Então, que a tua família seja uma família abençoada, que a tua família venha refletir a glória de Deus, que as pessoas de fora olhem a tua casa, porque, irmãos, é bênção, claro, é muito bom quando você tem a sua família abençoada. Mas você começa a entender que o negócio está ficando bom mesmo quando as pessoas de fora começam a enxergar. Eu digo para os casais que a primeira fase do casal, que é o namoro, o noivado e o recém-casado, é quando um fala e o outro ouve. O noivado é assim, antes de... até quando a gente sempre foi grandes amigos, a gente passava horas no telefone. 7 horas às vezes no telefone. E o pai dela um dia... Jesus amado, naquela época não tinha esse plano de Sky Rodai. O pai dela ficou muito bravo, veio 70 mil de telefone uma vez para ele. Ou mais, acho que não lembro quanto que foi. Então, irmãos, a primeira fase do casamento, um fala e o outro ouve. Tudo é estrelinha, tudo é borboleta. Um fala e o outro ouve, um fala e o outro ouve. A segunda fase do casamento, que é a crítica, é quando os dois falam
E os vizinhos ouvem, irmãos. E essa fase é terrível. Porque está todo mundo vendo que a família está mal, que os pais gritam com os filhos, que o marido grita com a esposa não respeita o marido, é uma guerra dentro de casa, e eles pensam que está tudo bem, e os vizinhos estão lá, olha lá, brigando de novo. Então, irmãos, já que é para os vizinhos ouvir, que eles vejam a glória de Deus, que eles vejam uma família abençoada, que eles vejam Cristo em nossas vidas, que eles vejam Jesus no nosso falar, no nosso agir, no nosso responder, que eles vejam Cristo expressado em amor, irmãos, dentro da família. É importante, teve pessoas que veio na célula e vinham na célula, porque falava assim, o rapaz chegou para mim, Will, eu gosto de ir na célula, cara, mas assim, não quero compromisso com Deus, não. Eu falei, não, calma, cara, tu tem seu tempo, vem, mas vem. Aí, certo dia, eu perguntei para ele, ele falou, não, que eu acho tão bacana, isso já faz muito tempo, né? Ele falou assim, eu acho tão bacana ver você e a Mayumi andando de mão dada. Eu acho tão legal vocês, eu ver uma família como a de vocês, porque na minha casa eu não vejo isso. Então eu gosto de vir na célula para ficar falando, que legal essa família. Eles não vinham ouvir a palavra, eles não prestavam atenção, ele não queria Jesus, era um amigo meu, mas ele vinha para ficar olhando para nós. Olha que legal, olha que bacana esse casal, olha que bacana essa menina, a Mel, a filha deles, ela já canta, já ora. E ele vinha por causa disso, irmãos. Então é importante que as pessoas vejam em nós a glória de Deus. O mundo precisa disso, o pastor disse aqui, de referências. A minha esposa entrou na fábrica, trabalhou comigo, outro paradigma. Fala que marido e mulher não dá para trabalhar junto. Mentira! Eu falei, que bom que você está trabalhando aqui, a gente já tem pouco tempo. Agora a gente, todo que o quê? Estamos lá nós dois juntos, tomando café. A gente senta lá no chão lá, né? E estamos lá tomando um cafezinho junto. Até que um certo dia eu falei, vamos dar uma volta na fábrica. Peguei na mão dela e falei, vamos dar uma volta. Estamos andando. Chega lá um caminhoneiro, né? Trabalhamos em uma fábrica, um depósito de distribuição, uma distribuidora, e o japonês caminhoneiro olhou para mim e falou, falou em japonês, vou contar para tua esposa, vou contar que você está andando com uma menina novinha aqui na fábrica, de mão dada. Eu parei para ele assim e falei assim, quer dizer que só anda de mão dada se for amante, então, se for esposa não anda então de mão dada. E eu falei, ela é minha esposa. É tua esposa? Eu falei, é minha esposa. Sai show daqui, só no começo, falou, só no começo. Eu falei, já estamos casados há 10 anos, mais de 10 anos. Sério? Temos 3 filhos. Sugoi, né? Irmãos, viva o teu casamento, desfrute daquilo que Deus te deu, desfrute da família que Deus te deu, irmãos. São únicos. Quando foi no nosso casamento, né, me ensinaram dessa forma. Eu falei, eu queria só um churrasco. Como qualquer outro marido, está com pressa de casar. E aí, a minha esposa, não, eu quero um casamento assim, quero um vestido assim, quero tal assim. E aí eu fui conversar com o meu líder de célula, falei, olha, vai mais de 1,5 milhão nessa brincadeira. E o meu líder de célula falou assim, olha, casamento é uma vez na vida. Então investe que vale a pena. Até hoje minha esposa tem orgulho de ficar olhando as folhas lá, folhando e ver as fotos do casamento. É uma só vez. Eu falei para minha filha, esses dias atrás, fez 15 anos. E aí as amigas dela falaram, ofereceram um passeio, falaram o passeio ou um aniversário. Eu falei, filha, 15 anos é uma só vez. Passeio você pode passear mais para frente. Papai ou mãe, a gente vão trabalhar, a gente ajuda, a gente vai outra vez. Mas 15 anos é só uma vez. E aí fizemos um investimento aqui, programamos 1 ano, tá, para esse evento. Né? Não foi uma coisa assim, né, rápida, não. A gente programou 1 ano. E eu até queria brincar nesse dia. Eu falei, olha, meu casamento 1,5 milhão. Aniversário da minha filha 1 milhão. Quem quiser casar com a minha filha pode começar a trabalhar. Não aceito. Brincadeira, irmãos. Irmãos, eu quero dizer que família é uma só. Que vale a pena investir. Porque tem gente que gasta 200 mil em roda de carro. Tem gente que investe 1 milhão em carro. E não compra um vestido para a esposa. Né, aqui tem Shimamura também? É só lá. Leva a esposa no Shimamura, fala aqui, ó, tá 2.000 na tua mão, compra o vestido, me traz 1.000 de troco ainda. Ô Jesus! E o cara investe dinheiro em tudo. Mas ele esquece de olhar para a família.
Esquece de olhar para a família. É tempo de nós pararmos e investir tempo na nossa família. Qual é o tempo que você tem investido com seus filhos? Quando foi a última vez, marido, que você se preocupou com o coração da tua esposa? Quando foi que você perguntou? Detalhe, tá? Por favor, não adianta perguntar só. Tem que aprender a ouvir. Tem que sentar. E estar preocupado de verdade. Não é porque o Will falou. A Will mandou perguntar se você está bem. Aí ela fala, tô mal. E aí você fala, não, ele só falou isso. Não falou que não. Não deu a segunda instrução. Não. Ouça com o coração o que a esposa tem para falar. Pergunte e ouça com o coração. Quando foi a última vez, esposa, que você sentou com o teu marido, procurou saber quais têm sido as dificuldades dele? Casamento, às vezes, não tem nem transparência para conversar. Tem medo. Infelizmente, tem muito casal que tem medo de perguntar. Com medo do que vai ouvir. Não tem transparência. Irmãos, somos uma família. Temos uma família. Lute para que haja essa transparência. Lute para que haja a bênção do Senhor, a paz dentro do teu lar. Porque se você estiver bem, se a tua casa estiver bem, irmãos, você vai conseguir produzir muito mais no reino, na casa de Deus, na fábrica. Irmãos, às vezes a gente dorme pouco, né? Porque é justamente o que o pastor disse, o tempo que nos sobra é já quando todo mundo já está já resolvendo tudo, agora vamos conversar um pouco. E às vezes a gente vai trabalhar, né? Eu acordo 5 horas para trabalhar, às vezes, a maioria das vezes eu durmo meia-noite e meia, 1 hora, durmo 3, 4 horas, né? E às vezes a gente pensa que vai estar mal, não. Só o fato de a gente saber, nossa, foi um culto abençoado, vamos passear juntos, né? Pudemos ajudar outras pessoas, né? Namoramos, irmãos, tem que namorar, casal, pelo amor de Deus. É pecado antes do casamento, tá? Né? Você sabe o que eu estou querendo dizer, né? Que tem criança aqui. Antes do casamento é pecado, tá? Então não pode, chama fornicação. Mas depois que casa é obrigação, é pecado não namorar. Então o casal tem que ter tempo de intimidade junto. Não pode deixar, né, que o tempo passe e o casamento, a intimidade, o amor se esfrie. Não, irmãos. Então tem que ter um investimento dentro do relacionamento de vocês. Queria orar por vocês. Se coloque de pé. O pastor falou que eu tinha 3 horas para pregar, então dá de jogo, né? Minha esposa já complementou dizendo assim, a questão é saber se os pessoal vão querer te ouvir 3 horas. Irmãos, família é bênção. Se você é solteiro, saiba que Deus tem o melhor para você. Mas não pense que as coisas vêm pronta. Precisa de um investimento. Para você solteiro, a minha pergunta é, você se sente feliz sozinho? Com Deus, claro. Estou dizendo sozinho no sentido de casado, tá? Jesus já é tudo para você? Quando Jesus for o suficiente na tua vida, irmãos, está pronto para casar. Quando você não colocar expectativa em alguém para suprir você, é claro, né? A nível de romantismo. É tão bonito quando a gente fala, você é minha outra metade, minha costela. Sem você eu não sou nada. Precisa ter, tá? Por favor. Mas é a nível de romantismo. Dizer para a esposa, sem você eu não sou nada. Mas é claro, irmãos, a nível de palavra de Deus, de Bíblia, sem Jesus nós não somos nada. Se Jesus não for o suficiente na vida do jovem, não está pronto ainda para casar. Se você achar que alguém vai te trazer alegria, que alguém vai te trazer satisfação, que alguém vai cobrir, né? Vai ser aquela peça do quebra-cabeça que estava faltando no teu coração. É errado. Motivação errada. Precisa sentar, orar. Deus tem um propósito muito maior do que você pensa, que é o casamento. Quem casa porque quer se livrar dos pais, quando casar, tem que aprender a prestar conta para o cônjuge. Esse é meu dinheiro, essa é minha... Não. Casamento também é prestação de conta. Casamento também é chegar para a esposa, chegar para o marido, falar, olha, isso, isso e isso. Vou chegar a tal hora do serviço. É prestação de conta.
Quem casa por causa de sexo, só por causa disso, vai casar e vai viver, muito tempo casado, e vai chegar dias que você vai falar, estou cansado, estou com sono. Não, né? Não é assim. Não se casa por causa disso. Deus tem um plano quando une um homem e uma mulher. E quando você tem um propósito da parte de Deus, e você está alcançando isso, você se alegra. Marido, mulher, pais, Deus tem um propósito. Talvez o seu casamento, talvez a sua família não alcançou ainda o melhor de Deus, mas eu quero te trazer umas boas novas aqui. Quero te trazer esperança da parte de Deus, porque se nós nos humilharmos na presença de Deus, se nós primeiramente reconhecer que precisamos de Deus, e nos dobrar diante do Senhor e dizer, Senhor, me ajuda, eu quero investir no reino, mas também quero investir na minha família. Sabe aquele negócio de usa a minha vida? É tão bom quando a família diz, eu e minha casa. Quando você toma uma decisão não só própria, mas quando você decide em favor da tua família, você não corre mais sozinho. Você não sai correndo na frente dizendo os outros que fiquem para trás. Quando a tua decisão é como aquela de Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, você para de olhar para si. Porque alguém vai estar olhando para você já, e você começa a olhar para eles. Quando você às vezes fica tempos, dias sem dormir, por causa deles. Quando às vezes você não dá uma resposta que às vezes está ali na tua garganta, é por causa deles. Quando você às vezes sai um pouquinho mais cedo, mesmo que o teu chefe briga, é o dia de casamento, dia do casamento, é por causa dela. Quando você fica um dia sem dormir às vezes, para sentar com os teus filhos, ou passear, deixa de fazer algo, para passear um pouco com os filhos, é por causa deles. Para de olhar um pouco para si mesmo. Vamos pensar a nível de família. Porque assim é a igreja. Já pensou se o pastor pensasse só nele? O pastor, ele se desdobra por causa da igreja. Como seria bom se um pai de família fizesse isso pelos filhos, pela esposa, se desdobrasse, suasse, estudasse, para que a família caminhasse bem. Eu vou estar orando por todos, mas eu sinto aqui da parte de Deus. Quero orar por você, família, que hoje chegou a este lugar e percebe que precisa de algo mais. Sabe o que é esse algo mais? Jesus. Eu falei um monte de coisa aqui, mas se não for Jesus na tua vida, você não vai poder oferecer aquilo que você não tem. Como vou amar uma esposa com amor sacrificial, de se entregar, se eu mesmo não tenho esse amor na minha vida?